Olá, hoje o nosso papo é sobre algo bem profundo, a ciência da saúde mental. E mais importante ainda, quais são os limites dela? Quer dizer, como é que a gente consegue de verdade entender o que se passa dentro da cabeça de outra pessoa? Pois é, essa pergunta é o que vai guiar toda a nossa conversa aqui. E olha, é um desafio e tanto, viu? Um desafio que nos joga direto no campo da psicopatologia. Então vamos lá. Para a gente começar a desembolar essa história, primeiro a gente precisa entender o que é esse campo. Psicopatologia, o nome pode parecer complicado, mas a ideia é a seguinte: é o ramo da ciência que estuda de forma séria o sofrimento mental. Não é achismo, não é opinião, sabe? É um esforço super sistemático para entender como o adoecimento psíquico funciona, quais são suas causas, como ele se manifesta. E o que ela estuda na prática? É bem isso aqui. Pensa assim. Beleza? Mas como é que isso funciona na prática? Como o profissional usa essa ciência? Bom, existe um método e ele é bem claro. E o mais importante desse método é isso aqui, ó, sem julgamento moral. O negócio é ter rigor e objetividade. Primeiro, se observa com muito cuidado o que está acontecendo. Depois, se identifica os sinais, os sintomas específicos daquele sofrimento. E só então se organiza tudo isso para tentar entender o quadro geral. É uma forma muito metódica de lidar com algo que é, no fundo, super humano. Até aqui tudo parece bem sistemático, né? Mas é agora que a coisa fica mais complexa. É aqui que a gente chega no ponto central da nossa discussão, no grande desafio filosófico que mostra justamente os limites de tudo isso. Olha essa frase do Karl Jaspers, que era tanto filósofo quanto psiquiatra. Ela é uau, ela vai direto no ponto. É um alerta muito poderoso, sabe? O que ele está dizendo é: não importa o quão boas sejam nossas ferramentas científicas, elas nunca vão conseguir capturar a imensidão que é um ser humano. A pessoa é sempre maior que o conceito. Essa imagem aqui ilustra essa tensão de um jeito genial. Pensa só. De um lado, a gente tem a pessoa inteira, né? Com toda a sua complexidade, suas cores, sua história de vida. E do outro, a gente tem a ferramenta da ciência, que só consegue olhar para um pedacinho de cada vez. A ciência até tenta entender o todo, mas o que ela consegue pegar de fato são só esses recortes, esses conceitos, essas categorias. Sempre vai existir esse espaço entre o que a pessoa é e o que o conceito diz. É inevitável. Então, qual é a conclusão disso tudo? É simples e complexa ao mesmo tempo. A psicopatologia é indispensável, não dá para abrir mão dela. A gente precisa dela para dar nome às coisas, para comunicar, para organizar um tratamento, mas ao mesmo tempo ela é insuficiente. Ela nunca vai dar conta de abraçar a experiência humana por completo. Certo, agora que a gente entendeu essa ideia central, vamos ver como isso se aplica na prática, no dia a dia da clínica e nas questões éticas que surgem. A grande virada de chave está aqui, como o diagnóstico é usado. Porque existem duas formas de enxergar isso. Numa clínica que a gente pode chamar de madura, o diagnóstico é visto como um mapa, sabe? Um instrumento que ajuda a guiar a encontrar um caminho. Agora, numa abordagem mais reducionista, esse mesmo diagnóstico vira uma prisão conceitual. A pessoa inteira é espremida dentro de um rótulo e toda a sua complexidade, tudo que ela é, se perde. E o que é que fica de fora dessa prisão? Nossa, fica quase tudo. A biografia da pessoa, as relações que ela constrói, o momento histórico que ela vive, a cultura dela, os seus valores, aquilo em que ela acredita, a busca por um sentido para a vida. Nada disso, absolutamente nada disso, cabe numa caixinha de diagnóstico. E é com essa reflexão que a gente encerra. Se o diagnóstico é só um capítulo importante, claro, mas ainda assim só um capítulo, fica a pergunta: quem é que escreve o resto da história? Quem é o autor dessa narrativa tão complexa e rica que é a vida de uma pessoa? Isso serve para a gente nunca esquecer que por trás de qualquer rótulo, de qualquer diagnóstico, existe sempre uma pessoa inteira.